de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Maranhão ultrapassa 1.300 casos confirmados e 54 mortes por Covid-19. Mais de 30 municípios do estado já têm casos confirmados da doença. A boa notícia vem por conta de que 132 pacientes já se recuperaram e tiveram alta. Confira também declarações do presidente Jair Bolsonaro em apoio ao movimento sobre o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal incendeia meio político. No interior do Maranhão, homem mata mulher, ateia fogo na casa e acaba morto. Facebook vai contra-atacar usuários que curtirem notícias falsas sobre Covid-19. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, dia 20 de abril de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nesta segunda-feira tem previsão de chuva frequente no sul do estado do Maranhão. Em São Luís tem previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia. Na cidade de Imperatriz pode chover forte no início da tarde. Tem previsão de chuva forte também no período da tarde nas cidades de Pinheiro, Caxias e Açailândia. Em Araioses tem possibilidade de chuva forte já pela manhã. Máxima hoje de 28 graus em São Luís, 29 em Açailândia e 30 graus nas cidades de Imperatriz, Caxias, Araioses e Barra do Corda. Coronavírus. O Maranhão já ultrapassou a marca dos 1.300 testes positivos para o Covid-19 e 54 mortes pela doença, que já afeta mais de 30 municípios do estado. Quem tem os detalhes sobre o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde também é a repórter Tereza Cristina. Em novo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Maranhão na noite deste domingo, foi informado que subiu para 1.320 o número de casos confirmados para o novo coronavírus em 38 municípios do estado. São Luís lidera o ranking com 1.075 casos, seguida da cidade de São José de Ribamar com 102, Passo do Lumiar com 43 e Imperatriz com 34 casos. Nas últimas 24 horas foram contabilizados 115 novos casos, 6 óbitos, 132 pessoas recuperadas e 68 descartados. Os últimos 6 óbitos foram um homem de 75 anos, sem comorbidade, residente em Anajatuba, um outro homem de 74 anos com quadro de hipertensão e diabetes, residente em Imperatriz. A outra vítima foi um homem de 43 anos com problemas oncológicos, residente em Cururupu, um homem de 66 com hipertensão e diabetes, residente em São Luís, um outro homem também residente em São Luís, de 48 anos, com hipertensão e diabetes, e uma mulher de 62 anos, sem comorbidade. O boletim informou ainda que 126 profissionais da saúde foram infectados pelo vírus do Covid-19. Destes, 53 já estão recuperados. Atualmente, 143 pacientes estão internados em UTI, sendo 97 em hospitais privados e 46 em hospitais públicos. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. Mais de 130 pacientes curados do Covid-19 no Maranhão já receberam alta. Todos os pacientes passaram por 14 dias de isolamento. Repórter Taliana Luiz. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou que o número de pacientes curados do novo coronavírus no Maranhão subiu para 132. A Secretaria revela que 23 pessoas se recuperaram da Covid-19 nas últimas 24 horas no estado e receberam alta atendendo a uma orientação do Ministério da Saúde. Os 132 pacientes que receberam alta após infecção pelo coronavírus passaram 14 dias em isolamento, a contar da data de início dos sintomas, e continuam assintomáticas. Além de anunciar o aumento de pessoas curadas, a Secretaria divulgou que 68 casos suspeitos de coronavírus no estado foram descartados
nas últimas 24 horas. Desde o início do monitoramento, o Maranhão já registrou 7.976 casos de possível infecção pelo coronavírus. São 1.320 casos confirmados, com 54 mortes e 132 recuperações, 3.580 casos suspeitos e 3.076 descartados. As pessoas que apresentarem sintomas do novo coronavírus em São Luís podem procurar o centro de testagem da Policlínica Diamante e as unidades de pronto atendimento do Vinhais, Itaquibacanga, Cidade Operária e Araçagi. Os profissionais da área da saúde e segurança pública estão sendo atendidos exclusivamente no Viva Beira-Mar. Para a população do interior, os hospitais regionais continuam realizando a coleta para os exames. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. No próximo bloco, no interior do Maranhão, homem com Covid-19 não cumpre isolamento domiciliar e pode levar multa. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa: devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Plantão policial. No município de João Lisboa, um homem identificado como Antônio José Alves Araújo matou a companheira Maria Leila Cardoso Dantas na noite da última sexta-feira com um golpe de faca no pescoço. O crime de feminicídio aconteceu por volta das 22 horas após uma discussão do casal. A vítima teria tentado sair de casa quando foi surpreendida pelo suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento. Após golpear a mulher, Antônio José ateou fogo em um colchão e pode ter morrido após inalar fumaça no local. Plantão policial. A polícia investiga as causas do acidente com o avião que caiu às margens da BR-135. As informações com o repórter Silvan Alves. A Polícia Civil prossegue investigando o caso do acidente que ocorreu no último sábado na BR-135, na região do município de São Mateus, quando um avião de pequeno porte acabou batendo em uma carreta e explodiu logo em seguida no acostamento da rodovia, provocando a morte do piloto. No primeiro momento, a polícia já apurou que o primeiro nome dele era Pedro e que ele estava trabalhando para uma propriedade agrícola naquele local. O piloto estava aplicando defensivos agrícolas. Quando a aeronave apresentou problemas, ele tentou pousar na BR-135, acabou chocando-se com a carreta que se aproximou muito rápido e aí ele tentou arremeter, ou seja, subir novamente a aeronave e acabou batendo na vegetação e explodindo.
A ANAC também já solicitou à Aeronáutica em Belém que também o Sindacta determine a abertura de um inquérito para apurar as responsabilidades em torno do acidente. Como ele não morava em São Mateus e também não tinha documento, ou seja, os documentos acabaram ficando carbonizados, a polícia tem dificuldades para proceder à identificação do piloto. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves. Coronavírus. Em Caxias, homem portador do novo coronavírus é visto saindo de casa e órgão pede aplicação de multa. Repórter Dalciana Castro. Um morador do município maranhense de Caxias, identificado como Rui Henrique Coutinho de Melo, foi diagnosticado como portador da Covid-19, conforme informação da Prefeitura Municipal de Caxias, tendo sido orientado a cumprir medidas de isolamento desde o dia 9 de abril. No entanto, continuou a sair de casa, conforme informações de várias testemunhas. Foi visto saindo por 2 vezes no dia 14 de abril. Por causa da desobediência, o Ministério Público do Maranhão entrou com uma ação civil pública contra Rui Henrique Coutinho de Melo, de 30 anos de idade, requerendo como medida liminar que o morador se abstenha de sair de sua residência, mantendo o isolamento domiciliar pelo período determinado pelo órgão de saúde competente. A manifestação foi ajuizada pelo promotor de justiça, William Silva de Paiva. Em caso de desobediência, foi sugerido o pagamento de multa no valor de R$20 mil por ato de descumprimento. O Ministério Público do Maranhão pediu ainda que o morador se submeta à coleta de amostras clínicas e exames laboratoriais, bem como o isolamento domiciliar. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Você vai conferir no próximo bloco as declarações do presidente Jair Bolsonaro durante protesto em Brasília e ainda, Facebook vai contra-atacar usuários que curtirem notícias falsas sobre o coronavírus. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o pai... Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
O vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, concedeu entrevista às rádios sobre medidas adotadas do Estado para combater a pandemia do Covid-19. Dentre vários assuntos destacados durante a entrevista, o vice-governador falou sobre medidas voltadas para os empresários e funcionários afetados pela crise. Foram tomadas várias medidas para apoiar os empresários e os empregados também, né? No que diz respeito às pessoas, os autônomos, né? O profissional liberal, eles tiveram um grande apoio aí na distribuição de cesta básica, na isenção das suas contas de água, foram mais de 850 mil famílias, né? Na prorrogação do pagamento do IPVA. Não é momento da gente estar cobrando taxa dos empresários, da sociedade, então houve uma prorrogação do pagamento do IPVA. As pequenas e microempresas, a gente isentou os impostos para que eles pudessem sobreviver, além também o governo federal tomou também outras medidas que estão auxiliando no caso dos auxílios que foram feitos para as pessoas que estão aí desempregadas e que precisam do apoio. E as declarações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro em movimento sobre o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal incendiou o meio político. Vamos a Brasília com o nosso correspondente Paulo Otaran. As manifestações de apoio do presidente Jair Bolsonaro a populares que expuseram faixas em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília, pedindo o fechamento do Congresso e do STF, incendiaram o meio político neste domingo. Os manifestantes pediram em faixas e cartazes a volta do AI-5, o ato institucional que fechou várias instituições nos considerados anos de chumbo. Bolsonaro subiu num carro de apoio e fez declarações. Eu estou aqui porque acredito em vocês! Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! Vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês! Contem com o seu presidente! Mais tarde, parte da manifestação do presidente foi postado na rede oficial de Bolsonaro. Autoridades se manifestaram. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que enquanto o mundo enfrenta o coronavírus, a pandemia política e autoritária é a maior luta do país. Já o presidente do TSE, ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, classificou ser assustador um apoio à volta do regime militar. Outros ministros da corte também se manifestaram. De Gilmar Mendes, a publicação foi de que a crise do coronavírus somente vai ser superada com amadurecimento político e escreveu #ditadura nunca mais. Outras entidades como OAB, CNBB e ABI também repudiaram o apoio inconteste do presidente às manifestações. Já na manhã desta segunda-feira, Bolsonaro negou que incentivou o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Na saída do Palácio do Alvorada nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu o roteiro de conversar com populares que o aguardavam na saída de casa. Aos jornalistas, explicou a repercussão de suas declarações feitas a um grupo de manifestantes que pediam o fechamento do Congresso e do STF. Defendeu a liberdade das instituições e que suas manifestações foram distorcidas pela imprensa, reiterando que a vontade popular não irá ferir a Constituição. O pessoal geralmente conspira para chegar ao poder. Eu já estou no poder. Eu estou conspirando contra quem, meu Deus do céu? Para aqueles que me acusam de ser ditatorial. Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente. Nós, o povo, estamos no governo. Não vamos aceitar provocações baixas. Tenho conduzido o Brasil orientado e fiel aos interesses do povo brasileiro. O meu time não trabalha de madrugada, meu time trabalha à luz do dia. De Brasília, que nesta terça-feira feriado completa 60 anos, Paulo Otaran. Para combater desinformação, Facebook vai contra-atacar usuários que curtirem notícias falsas contra o coronavírus. Marquesan Araújo. As famosas fake news já não são novidade e potencializam a desinformação nas redes sociais em tempos de pandemia. Por esse motivo, o Facebook anunciou que vai adicionar publicações devidamente verificadas no feed de notícias de quem curtir notícias falsas. O objetivo é tentar conter a disseminação de informações mentirosas sobre o novo coronavírus que preocupam autoridades de todo o mundo. A pessoa que reagir ou comentar em um post com fake news receberá um box direcionando o usuário para o site da Organização Mundial da Saúde, a OMS.
Outra atualização vai mostrar uma seção de notícias com respaldo jornalístico e que contenham informações verdadeiras a respeito do coronavírus. Reportagem Marquesan Araújo. Você confere no próximo bloco. Ministro da Saúde manifesta preocupação com fake news sobre a pandemia no Brasil. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Golpistas têm aproveitado o isolamento social para cometer crimes virtuais. Saiba como evitar cair nesse tipo de golpe na matéria de Cariane Costa. No Senado está prevista para hoje a análise da proposta que amplia para quase 40 categorias de trabalhadores informais o direito ao auxílio emergencial de R$ 600 em razão da pandemia do coronavírus. O texto volta para uma segunda votação na Casa porque deputados aprovaram mudanças em relação à proposta original. Acrescentaram outros profissionais na lista de beneficiados, como vendedores de porta em porta e esteticistas, por exemplo. O texto também estendeu o auxílio emergencial às mães adolescentes menores de 18 anos e às mães ou pais que criam os filhos sozinhos. Neste caso, terão direito a 2 cotas de R$ 600. Antes, apenas mulheres, chefe de família, poderiam receber os 2 auxílios. Parecer também manteve a suspensão de pagamentos ao FIES, feitos por estudantes durante a crise da pandemia. Se a proposta passar novamente pelo crivo dos senadores, segue para a sanção presidencial. Outra expectativa no Senado é quanto à medida provisória do contrato de trabalho verde-amarelo. Essa MP perde a validade nesta segunda-feira, por isso precisa ser votada para não cair. A proposta estava na pauta da sessão da última sexta, mas foi retirada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, após o apelo de vários líderes partidários. O governo, no entanto, se articula para que a MP seja pautada na sessão já convocada para hoje. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Política. Ministério da Saúde manifesta à Organização Nacional de Saúde preocupação com fake news sobre a pandemia no Brasil. De volta o repórter Paulo Otaré. Neste domingo, durante uma conferência com lideranças mundiais convocadas pela OMS, o ministro da Saúde, Nelson Teich, disse que ainda se faz necessário conhecer a pandemia e defendeu a intensificação de pesquisas. Embora a gente coloque testes em massa, não é que a gente vai conseguir testar todo mundo. A gente não sabe quanto tempo a gente vai levar para obter uma vacina que possa nos ajudar a sair dessa situação de uma forma muito mais simples. Isso nos obriga realmente a entender o que está acontecendo para que a gente consiga desenhar as políticas e ações
que vão nos ajudar a passar por isso da forma mais rápida, independente do tempo que leve para que essas situações ideais da vacina e do tratamento aconteçam. Somente de sábado para domingo, o aumento no número de mortes por conta da Covid-19 no Brasil foi de 4,9%. Para Nelson Teich, uma das maiores preocupações no momento é com o elevado volume de informações erradas disseminadas entre as pessoas e defendeu iniciativas para estimular a comunicação adequada e combater as chamadas fake news. Isso é um problema sério, avaliou o ministro. Atenção, você que fez o Enem! Sua nota pode valer uma bolsa de estudos de até 100% para os cursos de graduação à distância da Uninter. Isso mesmo! Até 100% de desconto em mais de 90 cursos. Transforme seu futuro. Acesse o site e inscreva-se agora. Uninter, a melhor educação à distância do Brasil. Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran. E o Senado Federal vota hoje a ampliação da ajuda emergencial de R$ 600 para 40 categorias de trabalhadores informais. Cariane Costa. No Senado está prevista para hoje a análise da proposta que amplia para quase 40 categorias de trabalhadores informais o direito ao auxílio emergencial de R$ 600 em razão da pandemia do coronavírus. O texto volta para uma segunda votação na Casa porque deputados aprovaram mudanças em relação à proposta original. Acrescentaram outros profissionais na lista de beneficiados, como vendedores de porta em porta e esteticistas, por exemplo. O texto também estendeu o auxílio emergencial às mães adolescentes menores de 18 anos e às mães ou pais que criam os filhos sozinhos. Neste caso, terão direito a 2 cotas de R$ 600. Antes, apenas mulheres, chefe de família, poderiam receber os 2 auxílios. Parecer também manteve a suspensão de pagamentos ao FIES, feitos por estudantes durante a crise da pandemia. Se a proposta passar novamente pelo crivo dos senadores, segue para a sanção presidencial. Outra expectativa no Senado é quanto à medida provisória do contrato de trabalho verde-amarelo. Essa MP perde a validade nesta segunda-feira, por isso precisa ser votada para não cair. A proposta estava na pauta da sessão da última sexta, mas foi retirada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, após o apelo de vários líderes partidários. O governo, no entanto, se articula para que a MP seja pautada na sessão já convocada para hoje. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. E estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e até amanhã. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse ma.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho,
na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.